Olá pessoal! E aí, saudade? Não, né? Espero que não. Você já encheram o saco do tamanho daquela lista de vídeo de 1h30, né? 1h30 já é o quê? É um longa-metragem. A gente já pode dizer que o vídeo aula IFC Sombrio já fez um longa-metragem. Gente, estamos aqui de volta, né? Agora para falar do que? De função de segundo grau. Uma coisa maravilhosa, né? Parábolas para tudo quanto é lado. Então é isso que a gente vai falar hoje, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Vídeo Aula IFC. Curta, compartilhe, seja feliz, aproveite sua vida. Vamos lá, vem comigo! Primeiro exercício, esboce o gráfico e dê o conjunto imagem de cada uma das seguintes funções. Então a primeira função, né, a gente tem, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então vamos colocar a nossa função aqui do ladinho, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tudo bem? Bom, para a gente esboçar o gráfico a gente precisa dessas quatro coisas. E é isso que a gente vai atrás. Depois o Ulisses vai colocar para nós aqui né, no programinha, não sabe, né, o GeoGebra que a gente já falou no vídeo passado. Bom, primeira coisa é você determinar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, né? Lembra que é o sinal do A que vai me dizer isso. Nota só, gente, ó. O A, nesse caso aqui, é igual a 1, portanto, ele é um cara maior que zero. Se ele é maior que zero, você fica feliz. Ou seja, olha o formato dos meus braços aqui, ó. Concavidade voltada para cima. Ó, parábola voltada para cima. Intersecção com o eixo OY. Cara, isso aqui é muito tranquilo, velho. Esse aqui é muito tranquilo. É só pegar o C aqui, ó. Nossa, sempre o C, no nosso caso, o C vai ser o 3, ok? Agora, o que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Intersecção com o eixo OX, né? O eixo que a gente chama o eixo X, as raízes ou zero. É através do que, gente? Através da fórmula de Bhaskara ou soma e produto ou equações completas, sei lá, resolve como você quiser e como você acha melhor. Eu vou resolver aqui por soma e produto, tá? Que eu estou achando mais fácil. Então vamos lá, acompanhem comigo aqui, ó. A soma é menos B por A. Portanto, ó, nota que o B é negativo, é menos 4, né, gente? Com menos da fórmula fica mais. 4 dividido por 1 que vai dar 4, ok? Bom, e o que a gente tem aqui, o produto é C por A. Bom, C por A vai ficar 3 dividido por 1, que dá 3. Então, olha só, vamos passar um divisorzinho de águas aqui, ó. Dois números, né? Ó, temos aqui dois números somados e multiplicados. Lembra que produto vem da multiplicação. Bom, aí a gente sempre começa com o produto, né, gente? Porque produto é mais fácil. A soma que dá 4 pode ser 0 e 4, 1 e 3, 2 e 2, por aí vai. Menos 1 com 5. Agora, o produto para dar 3, gente, se a gente tá subentendendo aí que a boa parte vai ser com números inteiros, né? A gente faz por aqui e vai dar certinho. Então, por exemplo, para dar multiplicação 3, quem é que tem que ser? O 1 e o 3, né? Ou menos 1 e menos 3. Mas, de novo, né? Se a gente colocar aqui, ó, 1 e 3, ó, 1 vezes 3 dá 3 e 1 mais 3 dá 4. Pronto, achei os dois caras. Portanto, o x' vai ser 3, ou 1, tanto faz, e o x duas linhas vai ser 1, né? Tanto faz aqui o x' duas linhas, se você botou x duas linhas primeiro, não tem problema nenhum. Ok, gente, e agora o vértice é a última coisa que eu preciso. Você pode aplicar a fórmula direta lá do vértice, ok? Que é o x do vértice e o y do vértice. Mas como eu não apliquei aqui o Bhaskara, tá? Que eu preciso do delta, né, para o y do vértice, eu vou fazer pela outra forma de fazer. Lembra que o x do vértice, ele nada mais é do que o x' mais x duas linhas dividido por 2, né? Por causa do eixo de simetria que passa pelo vértice. Portanto, gente, ó, o x do vértice, ele vai ser o 3 mais 1 dividido por 2, que vai dar 4 dividido por 2, que dá 2, ok? Bom,
Aí, o que a gente vai fazer agora? Ó, vamos passar aqui e vamos calcular o y do vértice. E aí você se pergunta, mas como que eu calculo o y do vértice? O y do vértice nada mais é do que a imagem, está feio esse f aqui, né? Vamos fazer de novo. Nada mais é do que a imagem do x do vértice, ok? Você também pode aplicar a fórmula que é menos delta dividido por 4a, não tem problema. Mas aqui eu acho mais fácil aplicar isso, ó. O x do vértice eu já calculei, é f de 2. Então, calculando f de 2 vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Fazendo essa continha aqui, ó, vou passar para esse lado aqui. 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 menos 8 dá menos 1. Ou seja, quem que é o meu vértice? O meu vértice é o ponto, ó, x igual a 2, vamos colocar aqui, x igual a 2, y igual a menos 1. Bom, feito isso, seguiu os 4 passos, agora basta eu desenhar. Vamos lá, o Ulisses vai colocar aqui do lado para vocês, ó, a função, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, ok? Quando ele vai dar o Enter aqui, ó, a gente vai perceber, primeiro, que o sinal do A é positivo. Segundo, ó, que a intersecção com o eixo OY, ó, tá cortando, percebe aqui no gráfico, gente, ó, tá cortando o eixo Y exatamente no ponto 3. Né? Ponto C igual a 3. O ponto 0,3 aqui, né? Seria melhor colocando aqui o ponto 0,3, né? X igual a 0, Y igual a 3. Intersecção com o eixo AX, né? São os pontos onde vai cortar o eixo X. É quando X é igual a 1, perceba ali no gráfico, ou quando X é igual a 3, né? O vértice, perceba que o vértice é justamente o pontinho ali no meio entre o 1 e 3, que é o 2, né? E a pontinha no Y vai estar no menos 1, ou seja, o vértice é o ponto 2 menos 1, como vocês estão vendo no gráfico aqui. Tudo bem? Item B, minha gente, vamos lá. Ó, f de x agora, vamos colocar a nova função, é menos 2, aparece, menos 2x ao quadrado, mais x mais 3, ok? Essa é a função que a gente vai fazer o gráfico agora, começando, sinal do A, ó, mamata, né? O A é menos 2, ó, igual a menos 2, portanto ele é negativo, ó, negativo aí você fica emburrado, né? Ó o formato da mão aqui, ó, com cavidade para baixo, né? Podre isso aí, né? Isso aí é podre pra caramba, funciona, né? Se funciona, para quem mexer em time que tá ganhando. Então, beleza, com cavidade voltada para baixo. Intersecção com o eixo Y é sempre o C, nesse caso, de novo, aqui, ó. A gente tem o ponto 0,3, né? Nota que é sempre 0, o ponto C. Intersecção com o eixo OX. Bom, aí se você vai fazer por soma e produto, você vai ver que vai dar 1 meio e 3 meios, vai dar a fração. Tudo bem, se você quiser ser o cara aí na garra, tentar adivinhar os números, vai fundo, tá? Esse, como deu fração, eu vou preferir fazer pela fórmula de Bhaskara mesmo, tá? Então, eu vou começar calculando o delta. Lembra que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, aí você vai calcular lá, b é 1, então 1 ao quadrado, o a é menos 2, então coloca ele entre parênteses, lembra sempre, tá? E o c é 3. Bom, então você vai pegar aqui o delta, vai dar, ó, 1 menos 4 vezes menos 2, dá mais 8. 8 vezes 3 dá mais 24. Portanto, delta é 25. Opa, então o que eu vou fazer agora, né? Agora eu vou atrás das minhas raízes, do meu x' e x duas linhas. Então vamos lá, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x vai ser, ó, menos 1, mais ou menos a raiz do delta, a raiz do 25, que é 5, né, gente? Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o menos 2. Ok? Bom, agora você vai ficar com 1 mais ou menos 5 dividido por menos 4. Daqui, então, a gente vai ter o x', né? Vamos utilizar o mais aqui, ó. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 dividido por menos 4 dá menos 1. Muito cuidado com os sinais aqui, tá, gente?
E aqui o x duas linhas, ó, menos 1 com menos 5, menos 6. Menos 6 com menos 4, menos com menos dá mais, fica 6 quartos, que simplificando dá 3 sobre 2. Ok? Bom, e aí? E aí agora a gente vai atrás do vértice. Como eu fiz por Bhaskara, eu vou utilizar a fórmula mesmo aqui, né? E também o vértice, a média aritmética desses dois caras, se você quiser fazer também o x do vértice, vai fundo. Mas eu vou aplicar a fórmula. Então, vamos lá, o x do vértice é menos b dividido por 2a. Certo? Esse aqui é o vértice. Bom, então o que a gente vai fazer aqui, ó? X do vértice vai ser o menos b, que é menos 1, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes menos 2. Nota que isso aqui dá menos 4, aí menos com menos fica mais, né? Então você fica com 1/4 positivo. Esse é o teu x do vértice. Bom, novamente, agora a gente quer o y do vértice. Vamos fazer aqui. Y do vértice pode ser calculado pelo x do vértice ou pela fórmula menos delta sobre 4a. Portanto, vamos pegar isso aqui, ó, menos delta, fica menos 25, dividido por 4 vezes o a é menos 2, 4 vezes menos 2, então vai ficar o quê? 25 oitavos. Se quiser fazer a divisão aqui, pode dividir, tá? Não tem problema nenhum, mas, bom, vamos fazer aqui, né? Vamos lá. 25 dividido por 8 dá 3, né? Essa hora 8,125. Acho que é isso, né? Bom, portanto, o que a gente tem aqui agora? Ó, já achamos o nosso vértice. Portanto, o nosso vértice, ele vai ser o quê? Ele vai ser o x do vértice, que é 1/4, y do vértice, que é 3, botar o ponto aqui, né? 3,125, só para não confundir com essa vírgula. Ok? Então acompanhem comigo aqui, já tenho as coordenadas do vértice, tenho todos os 4 requisitos que eu preciso para desenhar o gráfico. O Ulisses vai colocar agora aqui para vocês, ó, y é igual a menos 2x ao quadrado mais o x mais 3. Então, a hora que o Ulisses der o Enter aqui, acompanhem comigo, ó, concavidade para baixo, ok? Parábola voltada para baixo, pode perceber aqui no gráfico. Intersecção com o eixo Y, ó, é no ponto 3 no Y, né? O ponto 0,3, nota o 3 lá no Y. As raízes, ó, menos 1, é onde está cortando o eixo X, menos 1, e no ponto 3 meios, que é 1,5, certo? E o vértice, gente, percebam ali o vértice, ó, é justamente no 1/4, que é o 0,25, né? E o y do vértice vai ser 3,125, ok? E aí, galera, estão pegando a manha já? Então vamos lá, vamos ver o item C, ó. f de x igual a 3x² menos 3x mais 1, ok? É essa a função que a gente vai atrás. Vamos lá. Sinal do A. O A é 3, portanto é positivo, o que implica que a concavidade é para cima, né? Lembra que maior que zero é a mesma coisa que positivo. Intersecção com o eixo OY, o eixo Y, né? Só pegar o C aqui, ó. Então, ponto 0 e 1. As raízes, gente. Bom, então vamos lá. Soma e produto aqui, vocês vão ver que vai dar produto no terço, tal, não vai dar certo. Então, eu sugiro que a gente comece fazendo o Bhaskara. Então, delta B ao quadrado menos 4AC. Bom, aí você vai ficar com menos 3 ao quadrado. Acompanhe comigo aqui, ó. A função está aqui. Menos 4 vezes o A vezes o C, que é 1. Então, vamos lá. Vai ficar, ó, 9 positivo, porque menos ao quadrado, esse quadrado também vale para o menos, né? Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Menos 12. Quanto que deu o delta, gente? O delta deu menos 3. Delta deu negativo. Portanto, não possui raízes reais. O que acontece? Não tem intersecção com o eixo AX. Ok, gente? Então, o delta deu negativo, né? O delta está dentro de uma raiz, aí vai dar problema. Raiz de negativo não existe no conjunto dos números reais.
Existe nos complexos, mas complexo é outra história, né? Estão falando dos reais aqui, portanto, não possui raízes reais, ou seja, não vai cortar o eixo x, hein? Não vai cortar o eixo x aí. Agora, vou parar de fazer? Não, gente, não tem problema nenhum ele não cortar o eixo x. É totalmente natural. Agora, o que acontece aqui? Ele vai continuar tendo vértice. Porque se ele tiver assim, no caso aqui ele está para cima, ó, ele vai continuar tendo vértice. Então, eu vou calcular o vértice. Só que agora não dá para fazer pela média aritmética das raízes, mas dá para utilizar a fórmula. Então, quem que é o x do vértice? É menos b dividido por 2a. Bom, aí você vai fazer menos b, vai ficar menos com menos, vai dar 3. 2 vezes 3 dá 6, certo? Então, ó, 2 vezes 3, 6, 3/6, que é a mesma coisa que 1/2, basta a gente simplificar essa fração aqui, ó, por 3, né? Bom, e aí? Aí você vai fazer o seguinte, vai achar o y do vértice. O y do vértice é menos delta por 4a. Bom, então você vai fazer aí o menos delta, ó, deu 3 positivo, dividido por 4 vezes 3, que dá 12. Novamente, simplificando por 3 essa naba toda aqui, ó, você vai ficar com 1/4. Bom, então quem que é o seu vértice? Vamos passar aqui, ó. Quem que é o vértice? O vértice é o ponto x igual a 1/2, certo? Vamos botar aqui. E o y igual a 1/4. Então, nota que o y do vértice tem que ser positivo, porque esse cara aqui está para cima, né? E se ele tivesse negativo, ele iria cortar o eixo x inevitavelmente. Olha que palavra bonita. Bom, então vamos lá. O Ulisses vai colocar aqui para vocês, ó. Y é igual a 3x ao quadrado menos 3 vezes x mais 1. Olha que o Ulisses dá o enter aqui, acompanhe aqui no lado, gente, ó, com cavidade voltada para cima, perceba aqui no gráfico, tá? Intersecção com o eixo OY, perceba que ele está passando pelo ponto 1 ali, né, que é o ponto 0,1 aqui na verdade, então está cortando o Y no ponto 1, que é o C. Intersecção com o eixo X, nota que ela não toca o eixo X, não tem raízes, portanto não vai tocar o eixo X, né? E o ponto do vértice, ó, perceba bem quem que é o vértice dele, gente, ó, o X, coordenada dele é 1/2, a coordenada dele Y é 1/4, ok? Próximo item, item D, ó a função, vamos lá, x ao quadrado menos 2x mais 1, ok? O cara que é ligado já consegue ver isso aqui de uma forma, né? Nota que isso aí é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado, é o quadrado da diferença, tá? Se quiser usar isso, é muito interessante para resolver aqui na parte das raízes. Bom, mas vamos lá. Sinal do A, o A é igual a 1, positivo, portanto, com cavidade voltada para cima. Intersecção com o eixo OY, isso aqui é bem tranquilo, ponto é o ponto 0,1. Intersecção com o eixo AX, as raízes, né? Bom, aqui você pode fazer da maneira como você achar melhor, mas eu vou fazer por soma e produto, tá? Pode fazer por Bhaskara, não tem problema nenhum. Pode fazer por x menos 1 ao quadrado igual a 0, também funciona. Menos b por a, portanto vai dar 2 dividido por 1, que é 2. E o produto, né, que a gente sabe que é c dividido por a. O C é 1, dividido pelo A, que é 1, portanto, isso aqui vai dar 1. Bom, então eu já fiz a primeira parte aqui, que é soma e produto. Aí vamos lá, ó. Quero dois números, né? Somados e multiplicados. Bom, gente, multiplicado que dá 1, né? Ou é menos 1, ou 1 e 1, inteiros, né? Aí vai para os outros aqui, mas vamos tentar os inteiros primeiro. Então, se eu colocar 1 vezes 1 dá 1, e 1 mais 1 dá 2. Pronto, fechou. Olha que simples soma e produto, né? Portanto, o que a gente sabe aqui? Que x' é 1 e x duas linhas também é 1. Ou seja, é uma raiz multiplicidade 2. Se você fizesse o delta ia dar quantos? Aí ia dar 0. Se você fez delta, o delta deu 0 e as raízes deram em 1. Bom, e aí, gente? O x do vértice, você pode aplicar a fórmula e tal, mas quando eu faço por soma e produto, eu prefiro fazer pela média aritmética das raízes. No caso, 1 e 1, se você tirou 1 numa prova, 1 na outra prova, espero que não, né? Mas se você tirou, qual é a média que você ficou, né? O x do vértice é x' mais x duas linhas dividido por 2. No nosso caso aqui,
x do vértice vai ficar 1 mais 1 dividido por 2, dá 2 dividido por 2 que dá 1, né? Então nota que vai ser justamente, né, a parábola corta só uma vez no eixo x, só no ponto 1. Bom, e aí a gente vai fazer agora o y do vértice. Y do vértice, agora eu vou utilizar outra fórmula que é f do x do vértice, porque eu não fiz o delta aqui, tá? Bom, f do x do vértice, está aqui o x do vértice, ó. Vamos lá, y do vértice é o f do 1, né? X do vértice é 1, ó. Quero saber quem é a imagem dele agora. Basta aplicar na função aqui, ó. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1, ok? Bom, quanto que vai dar essa conta? Deixa eu fazer aqui para abrir mais. Ó, dá 1, 1 mais 1 dá 2, né? 2 menos 2 dá 0. Olha só, então. Então quer dizer que eu tenho o meu vértice, que ele é formado pelo x do vértice, que é 1, e o y é 0, ok? Então vamos lá? Hora de fazer o gráfico. Vamos lá, Ulisses. Y é igual a x ao quadrado menos 2 vezes o x mais o 1. O Ulisses está dando Enter aqui, ó. Vamos conferindo, ó. A é positivo com cavidade para cima, perfeito, né? Intersecção com o eixo OY. Nota que ela passa pelo ponto 1 ali no eixo Y, né? Que é esse ponto aqui, 0, 1. Intersecção com o eixo OX. Só corta num ponto, né, gente? Só corta em qual ponto aqui, ó? No ponto x igual a 1. Só tem uma intersecção porque só tem uma raiz 1. E o vértice, perceba também que é no ponto 1, né? Está tocando só naquele pontinho do vértice mesmo no eixo x, que é o ponto o quê? 1 e 0. Ok, gente? Vamos para a próxima questão agora. X ao quadrado menos 16. Então vamos lá, x ao quadrado menos 16. Bom, o a aqui é positivo, é 1, né? Portanto, para cima. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, né? Intersecção com o eixo y agora, ó, vai ser o menos 16, o 0 e menos 16. As raízes, nota que ela é uma equação incompleta, você pode aplicar Bhaskara, mas nota, como você quer, né, x ao quadrado menos 16 igual a 0, nota que isso aqui é a diferença de dois quadrados, portanto isso aqui é x mais 4 vezes x menos 4 igual a 0. Bom, aí você tem um produto de dois números que está dando 0. O que significa? Que se a multiplicação de dois números dá 0, significa que um dos dois tem que ter 0. Então daqui, ou o x mais 4 é 0, né? Ou o x menos 4 é 0. Então vamos botar uma divisória aqui, ó. Daqui eu tiro que x igual a menos 4, né? Ó, o x' você pode chamar. E aqui eu tiro que x duas linhas é igual a 4. Pronto, achei as duas raízes. Ok? Bom, gente, no caso do vértice, quando b é 0, tá? Se b é 0, o vértice, o x do vértice é a média aritmética desses caras aqui, que vai dar sempre no 0. Porque você tirou menos 4, com mais 4, a média aritmética, né? Vai ser o quê? Vai ser menos 4 mais 4, que dá 0. 0 dividido por 2, que dá 0. Ok? E, bom, se o x do vértice é o próprio 0, né? O vértice, o y do vértice vai ser o quê? Vai ser a intersecção com o eixo y, né? Vai ser justamente porque o x do vértice é 0. Então, o único ponto que tem a coordenada aqui 0 no x é justamente onde corta o eixo y, correto? Portanto, você pode aplicar a fórmula e tudo, mas você vai ver que o y do vértice, então, vai ser menos 16. Portanto, o nosso vértice vai ser o ponto 0 menos 16. Agora vamos lá com Ulisses, y igual a x ao quadrado menos 16. Ó, agora o Ulisses está dando Enter com cavidade para cima, corta no ponto 0 menos 16, no eixo y menos 16. As duas raízes, ó, está cortando o eixo x no menos 4 e no 4. E o vértice é o ponto 0 e menos 16, ok? Próximo item, x ao quadrado menos 5x. X ao quadrado menos 5x. Bom, sinal de A, vamos fazer bem rapidinho isso aqui, né, gente? Ó, A é 1 maior que 0, com cavidade voltada para cima. Intersecção com o eixo y. Bom, daí você vai olhar, não tem o C, né? Mas é como se tivesse aqui o mais 0, né? Então, o ponto que você vai cortar é no ponto 0, 0.
Intersecção com o eixo X, as raízes, né? Quer aplicar Bhaskara? Aplica. Quer aplicar soma e produto? Aplica. Mas como é uma equação incompleta, né? Falta o B ou o C, nesse caso falta o C, a gente pode resolver, né? Utilizando técnicas algébricas. No caso aqui, ó, x² menos 5x igual a 0. Nota que agora eu posso botar o x em evidência, porque eu não tenho um termo independente. Então, coloco o x em evidência, sobra x menos 5. Bom, novamente, o produto de dois números está dando 0. Então, um deles é 0. Então, ou x é igual a 0, ou x menos 5 é igual a 0. Certo? Daqui eu tiro que x é igual a 5. Posso chamar de x duas linhas, ou x' é igual a 0. Está aqui as minhas duas raízes. Ok? Bom, e aí o vértice, gente, ó. O vértice é a metade desses dois caras aqui, né? Ou seja, o x do vértice é x' mais x duas linhas dividido por 2. Portanto, o x do vértice vai ser, ó, 0 mais 5, 5 meios. Ok? O y do vértice, bom, você pode aplicar o delta, pode fazer o que quiser, mas eu vou fazer pelo f do x do vértice. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado, então fica 5 meios ao quadrado, menos 5 vezes x, ou seja, 5 vezes 5 meios. Bom, e aí a gente vai calcular isso aqui, vai dar 25 quartos, certo? Quadrado do de cima, quadrado do de baixo, menos 25 meios. Bom, aí você tira o mínimo, que nesse caso é 4, fica 25 menos 50, portanto dá menos 25 quartos. A saber, isso aqui vai dar menos 6,25, só para a gente se localizar, ok? Então, quem que é o meu vértice aqui, gente? Ó, vamos colocar o vértice aqui. Ele vai ser o ponto 5 meios e menos 6,25. Bom, agora vamos lá, vamos desenhar. O Ulisses vai colocar aqui para vocês, y é igual a x ao quadrado menos 5x. Ok? Tá dando aqui, ó, concavidade para cima. Perceba que no eixo y ele corta no ponto 0, 0. As raízes 0 e 5. E o vértice aqui, ó, 5 meios, que é 2,5, né? E menos 6,25, ok? Próximo exercício, então, já está pegando a manha? Tá, né? Vamos lá. Então, ó, menos 2x ao quadrado, mais 3x, menos 2, né? Essa é a função que eu devo analisar agora. Com muita calma, né? Nessa hora de analisar, mas vamos lá, ó. Sinal do A, aqui, gente, ó, A é menos 2, sempre coeficiente do x², né? É menor que 0, portanto, a concavidade para baixo. Toma cuidado. Intersecção com o eixo y, ó. Pega o C aqui sem estresse, portanto, o ponto é 0 e menos 2, ok? Intersecção com o eixo x, as raízes, né? Vamos fazer por delta. Ó, b ao quadrado menos 4ac. Já fazendo um pouquinho mais rapidinho, porque agora você já tem a manha, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 2. Portanto, o delta vai dar 9, né? Menos 16, ou seja, o delta é igual a menos 7. Negativo, não possui raízes reais. Então, você pode colocar aqui, não possui raízes reais. Não tem intersecção com o eixo x. Vamos para o vértice, gente, ó. X do vértice é menos b dividido por 2 vezes o A. X do vértice vai ser menos 3. 2 vezes o A, 2 vezes menos 2, dá menos 4. Portanto, vai ser 3 quartos e dividindo 0,75. Bom, aí falta o quê? Falta o y do vértice. Y do vértice menos delta dividido por 4 vezes o A. Bom, agora vai ficar 7 positivo, e 4 vezes menos 2 dá menos 8, ou seja, o y do vértice vai ser menos 7/8, né? Então, vamos calcular o vértice aqui, ó, 0,75 perto do 1 e 7/8, se você quiser dividir aí, você também pode dividir, mas vamos deixar mais ou menos assim, então vai dar menos 7/8 aqui no vértice. Então, vamos lá, o Ulisses está colocando aqui para vocês, ó, y igual menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Notem, concavidade para baixo,
intersecção com y no menos 2, né? Não vai cortar o eixo x, porque não possui raízes reais, o delta é negativo. E o vértice aqui, como vocês estão vendo aqui no desenho, ó, é o 0,75 e o menos 7/8, que dá quase 1, né? Dá 0, alguma coisa próximo de 1, ok? Próximo item, gente, ó. Vamos pegar a função aí, é 3x ao quadrado mais 6x, menos 1, ok? Vamos lá então, sinal de A. O A é 3, positivo, portanto, concavidade voltada para cima. Intersecção com o eixo Y. Ó, o pontinho aqui é o menos 1, portanto, 0 e menos 1. Vai cortar no Y igual a menos 1. Intersecção com o eixo OX, tem que ser as raízes. Então vamos lá, ó. Então dá 2, o produto vai dar 1/3, tá? Então vamos melhor aplicar Bhaskara, né? Então vamos lá, B ao quadrado menos 4AC. Vou fazer meio rapidão, você vai acompanhando aí, ó. Vai dar 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Ok? Então delta vai dar 36. Cuidado que menos com menos dá mais, portanto aqui mais 12. Delta é igual a 48. Opa! Aí você pensa, será que eu errei? Não, a gente colocou uma raiz aí que não é exata, justamente para a gente trabalhar com raízes que não são exatas também. Então vamos lá, ó, você tem o seguinte, x agora é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Portanto, ó, x vai ser menos b, que é menos 6, mais ou menos a raiz de 48, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes o 3. Bom, aí você tem um pequeno problema aí, que é o seguinte, como é que eu vou trabalhar com essa raiz de 48? Então, gente, você vai pensar no seguinte, né? Para tirar a raiz, você precisa achar um número, que é um quadrado perfeito, que compõe o 48. Como assim, professor? Por exemplo, o 48, ele pode ser escrito como sendo 3 vezes 16, tá? E o 16 é um quadrado perfeito. O 48 pode ser escrito como sendo 4 vezes 12, e o 4 é um quadrado perfeito. O 48 ele pode ser escrito como 24 vezes 2, mas aí eu não tenho nenhum quadrado perfeito, ok? Então o que eu sugiro que você faça aqui? Você tente desmembrar no maior quadrado perfeito possível. No meu caso é o 3 vezes 16, porque o 16 é o maior, né? Se fosse 4 vezes 12... Nota que o 4 é menor do que o 16, tá? Mas também você teria que fazer de novo. Então isso aqui vai ficar, ó, a raiz de 16 vezes 3. E 2 vezes 3, 6. Agora vamos continuar aqui. Então, ó, x, deixa eu passar para esse lado aqui. Menos 6, perfeito. Agora, qual é a coisa boa disso aqui? Se você coloca a raiz, vale uma raiz para cada um, porque eu tenho uma multiplicação, né? Então fica a raiz de 16 vezes raiz de 3. Mas quem que é a raiz de 16? É 4. E aqui a raiz de 3, ela não consegue sair da raiz, portanto fica ali, dividido por 6. Bom, aí você pode dizer, mas será que eu consigo simplificar esses caras? Consegue, tá? Se você já tem a manha, beleza, vai, faz lá, seja feliz. Eu vou fazer com bastante calma aqui, porque o que acontece, ó? Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, nota que 6 e 4 eu tenho 2 em evidência. Então eu coloco o 2 em evidência aqui em cima. Fica menos 3 mais ou menos 2 raiz de 3. Nota que 4 dividido... Nota que 4 dividido por 2 dá 2, né? Por isso esse 2 aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Ok? E embaixo, gente, ó, embaixo também vou simplificar, ó, o 6 nada mais é do que 2 vezes 3. Agora, ó, está multiplicando toda a parte de cima, está multiplicando toda a parte de baixo. Então eu posso simplificar de onde eu tenho minhas duas raízes aqui, ó. Quem que são as minhas raízes? Menos 3 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3, ok? X' x duas linhas. Bom, são raízes complicadinhas, mas a gente também tem que criar esses exemplos aí. Agora o vértice, né, gente? Bom, o vértice, você vai fazer o x do vértice é menos b dividido por 2a, ok? Então o x do vértice vai ser menos 6 dividido por 2 vezes a,
que dá 6, portanto isso aqui vai dar menos 1. O y do vértice é menos o delta dividido por 4 vezes o a. Bom, o delta é 48, então fica menos 48, dividido por 4 vezes 3, que é 12. Olha que bonitinho que deu o vértice, ó, menos 4. Portanto, quem que é o meu vértice aqui, né? Olha só, o x igual a menos 1, x do vértice, e o y do vértice, menos 4. Vamos desenhar a função, o Ulisses está colocando para vocês aí, ó, y igual a 3x² mais 6x menos 1, ok? Quando ele dá Enter, vamos lá, vamos perceber, ó, concavidade voltada para cima, corta no eixo Y no ponto menos 1, intersecção com o eixo X. Aqui fica mais difícil, né? Mas se você quiser fazer na calculadora para ver certinho quem são esses números aqui, ó, né? Pode fazer também certinho, é menos 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3, menos 3 menos 2 raiz de 3 sobre 3, e por último, percebam aqui desse lado aqui o vértice, que está justamente no ponto x igual a menos 1 e y igual a menos 4, ok? Último item, graças a Deus, né? Questão 1 aí já está demorando um monte, mas é isso aí, temos que praticar. E esse último item foi mais para colocar frações nesse contexto, né? Então, ó, 2x² menos 7x sobre 3 mais 2/3, ok? Então vamos lá, a coisa funciona da mesma forma, a é igual a 2, né? Portanto é maior que 0, o que implica que eu tenho a concavidade voltada para cima, né? Intersecção com o eixo Y, ó, também aqui não é difícil, é o ponto 0, 2/3, até agora tudo tranquilo. Intersecção com o eixo X, as raízes, aqui vai ser um pouquinho, né? Porque ó, aqui é tudo com fração, então soma e produto não é muito indicado. O que a gente vai fazer? Fazer na garra, fazer no Bhaskara. Então vamos lá, ó. Delta b² menos 4ac. Acompanha aí, ó. Então b² fica menos 7/3 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 2/3. Ok? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Vamos resolver essas expressões aqui, ó. Isso aqui dá 49 nonos, quadrado de cima, quadrado de baixo, e menos ao quadrado fica positivo, né, gente? Menos aqui, ó, 8 vezes 2, 16/3. Ok? Bom, quando você faz o mínimo aqui, dá 9, né? Vai ficar 49, menos, ó, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 16, 48. Quem que é a raiz disso aqui? 1/9. Já ficou bonitinho porque 1/9 tem raiz exata, né? Quem que é a raiz de 1/9? É 1/3. Então vamos lá, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Bom, aí você vai pegar menos b, vai ficar, ó, vamos botar o x mais para baixo aqui, vai ficar menos 7/3, aliás, menos com menos mais, né? 7/3, então vamos tirar aqui, 7/3, mais ou menos a raiz do delta, nota que o delta é 9, ó, raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3, então fica 1/3, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 2, que dá 4. Bom, vamos resolver isso aqui agora, né, gente? Ó, então isso aqui eu vou ter, primeiro x', 7/3, vou colocar aqui, deixa eu vir desse lado, 7/3 mais 1/3, que dá 8/3, já vamos fazer direto. Tudo isso dividido por 4. Então, como que faz divisão de fração? Multiplica a de cima pelo inverso da de baixo, ok? Portanto, você vai ficar com 8/3 vezes, quem que é o inverso do 4? É 1 sobre 4. Lembra que aqui embaixo tem o jaguarão, né? Que é o 1. Ok, gente? Bom, aí o que você faz aqui? Nota o seguinte, ó. 8 e 4 dá para simplificar. Sobra quantos aqui? Dá 2, né? Quando eu simplifico por 4 aqui e aqui, 8 dividido por 4 dá 2. Portanto, a primeira raiz vai ser o quê? Tá meio apertadinho aqui? 2/3. Ok? Vamos botar aqui. Acho que vocês não estão vendo aí, então deixa eu fazer um pouco mais para cá. 1/4. Então isso aqui vai dar 2/3. Primeira raiz. Agora a segunda raiz. Deixa eu começar um pouquinho mais de trás daqui. X duas linhas.
Então, é esse menos esse, né? 7 terços menos 1 terço dá 6 terços. E 6 terços é quanto, gente? Não vamos carregar 6 terços, né? Escreve 2. E embaixo 4. Aqui não precisou de muita coisa, simplificando por 2, né? Vamos dividir por 2, dividir por 2. Vai dar 1 meio. Quem são as raízes, então? 1 meio e 2 terços. Agora o vértice, né? Bom, o vértice você pode fazer o meio desses dois caras ou aplicar a fórmula. Eu vou aplicar a fórmula. É menos b dividido por 2a. Certo? Então vamos lá. Menos b fica 7 terços dividido por 2 vezes 2, que é 4. Desculpe. Então o que eu vou fazer agora? De cima multiplicado pelo inverso da de baixo. 7 terços vezes 1 quarto. Portanto, isso aqui vai dar 7 sobre 12. Esse é o x do vértice. O y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o a. Então, o y do vértice vai ser menos 1 nono, dividido por 4 vezes 2, que é 8. Novamente, multiplica a de cima, que é menos 1 nono, pelo inverso da de baixo. Vamos inverter o 8 aqui, que vira 1 oitavo. Quanto que vai dar isso aqui? Menos 1 por 72. Só multiplicar. Portanto, gente, olha só. O Ulisses vai colocar aqui para vocês, ó, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 7x sobre 3 mais 2 sobre 3. Então percebam aqui no Enter aqui, olha só esse gráfico, com cavidade voltada para cima, né? Intersecção com o eixo OY, 0 e 2 terços. Intersecção com o eixo, ó, perceba, né? No y ele está cortando no ponto 2 terços, que é 0,66666. Intersecção com o eixo x, está aqui as duas raízes, ó, 2 terços e 1 meio, então é 0,5, né? E aqui 0,66666, ok? E o x do vértice vai ser 7 sobre 12, que é perto do 0,5, né? E o y do vértice, menos 1 sobre 72, que é um número negativo, mas bem pequenininho. Ok? Então isso finaliza, graças ao bom Deus, o exercício número 1. Próximo exercício, considere no plano cartesiano XY a parábola que passa pelos pontos 1 e 0, 3 e 0 e 0 e 3. Obtenha a equação dessa parábola. O que a gente vai usar aqui? A forma fatorada. Por quê? Você diz assim, mas onde é que tem as minhas raízes? Gente, nota só esses valores, né? Lembra que isso aqui é sempre x, isso aqui é sempre y, né? Portanto, ó, esses x são o que estão produzindo y igual a zero. Não é isso a definição de raiz? O valor de x que zera o y? Então eu tenho as minhas duas aqui, ó. O x' é 1 e x duas linhas é 3. Os dois estão zerando aqui o meu y. Esse aqui não é o zero, né? Nota que y aqui vale 3. Para ser raiz, o y tem que valer zero. Bom, mas o que eu sei sobre a minha forma fatorada? Toda função do segundo grau, né, que tem as minhas raízes x', x duas linhas, eu posso fatorar da seguinte forma: a x menos x', né? Deixa eu arrumar isso aqui e deixar bem bonitinho, vezes x menos x duas linhas. Ok? Aqui vão as duas raízes, né? Bom, portanto, o que eu já posso descobrir da f de x? Ó, ela é a vezes. Tenho aqui a minha primeira raiz, é 1, então vem x menos 1, nota sempre o sinal contrário, por causa desse menos aqui. E aqui x menos a outra raiz, que é 3. Bom, já tenho quase tudo, só falta o quê? O a. Bom, aí você vai se perguntar, tudo bem, eu usei esse ponto, mas esse eu não usei. Para que eu vou usar esse ponto? Justamente para descobrir o a, ok? Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, se a gente tem f, isso aqui, ó, nota que é a mesmíssima coisa que dizer que o f do zero é 3. F de x é igual a y, né? No nosso caso, f de zero é igual a 3. Portanto, o que eu vou aplicar aqui? Se eu tenho o valor de f de zero, eu vou aplicar f de zero. E o que é f de zero? Você substitui o x por zero. Então, nota que o a fica o a, a gente não sabe. O x aqui vai ficar 0 menos 1. E 0 menos 3. Troquei o x por 0. Agora olha a mágica acontecendo. F de 0 eu sei o valor. É 3. Portanto, vai ficar a vezes menos 1, né? Menos 3, efetuando essas contas aqui.
Bom, então, gente, olha só que coisa maravilhosa. Menos 1, menos 3 dá 3 positivo. Então, isso aqui dá 3A. Operação inversa é a divisão. Cheguei no A, que vai ser igual a 1. Ok? Então, achei a minha função de segundo grau, né? A equação vai ser o quê? Só substituir agora. Ó. Quem que é f de x, gente? Substitui o A. O A é 1. Então, você vai ficar com 1, que você pode descartar, né? 1 não precisa. Então, isso aqui é x menos 1 vezes x menos 3. E isso finaliza o nosso exercício. Você também pode desenvolver isso e chegar em x ao quadrado menos 4x mais 3. A saber, é o item A do exercício anterior. Ok? Próximo exercício, determine as funções que geraram cada uma das parábolas abaixo. Então, vamos lá. O item A aqui, galera, ó. Vamos usar a forma fatorada, né? Olha que beleza essa forma fatorada. A, x menos x', x menos x duas linhas. Bom, então já vamos sair substituindo as raízes que eu já tenho, né? Ó, tem a primeira raiz, é menos 1. Estão vendo aqui no gráfico aqui, ó, menos 1. Então vem para cá, ó. Cuida com esse menos aqui, vem o contrário, vem mais 1. E a outra é 2, portanto, vem x menos 2. Ok, primeiro passo, tudo ok, substituir as raízes. Agora eu vou achar o A. Como que eu acho? Utilizando um outro ponto qualquer da parábola. No caso, eu vou utilizar o ponto aqui, que é coordenada x igual a 0 e y igual a 4, certo? Que ele está dando aí. Bom, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que f de 0 é 4. Então eu sei aqui que f de 0 é 4. Bom, então eu vou usar f de 0. Né? Quem que é f de 0? É a vezes 0 mais 1, 0 menos 2. Bom, isso aqui eu sei que é 4. Agora vai ficar aqui, ó. Isso aqui dá 1, isso aqui dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2A. Já vamos fazer direto aqui, ó. Ok? Agora, operação inversa, que é a divisão. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Portanto, como é que fica a minha função? Dando a resposta agora, então vai ficar o A, que é menos 2, vezes x mais 1, vezes x menos 2. Se você quiser resolver para ver quem é a equação certinha do segundo grau, também pode resolver, mas a parábola é dada por essa aqui. Pode jogar no GeoGebra, você vai ver que vai dar justamente a mesma parábola. Ok? Vamos para o item B, gente. Olha só, já vamos pegar aqui a forma fatorada, né? Ó, A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Ok? Já vamos tirar as raízes aí. Vamos lá. A vezes vai ficar... A raiz é menos 0,5. Então aqui aparece mais 0,5. Sempre ao contrário por causa desse menos. E a outra é 1. Então vai ficar x menos 1. Bom, aí ele deu um outro ponto também, que é o ponto, né? Percebam aí, o ponto 0 e 1. Esse ponto implica que f de 0 é 1. Bom, então o que nós vamos fazer? Como ele deu f de 0, vou aplicar f de 0. Se ele me desse f de 10, eu iria aplicar o f de 10. Então f de 0 vai ficar a vezes 0 mais 0,5 vezes 0 menos 1. Bom, f de 0, gente, eu sei que é 1. E aqui vai ficar 0,5 vezes menos 1, que dá menos 0,5. Então, menos 0,5A. Agora você vai fazer a divisão, né? 1 menos 0,5. Bom, isso aqui lembra que é 1/2, né? R$1 dividido por 50 centavos. Vai dar quanto aí? Dá 2 moedas aí, né? De 50 centavos. Então, você tem o que? A igual a menos 2. Perfeito? Então, novamente, aqui você teria menos 1/2, você poderia fazer a de cima pelo inverso da de baixo, também daria certo. Portanto, quem que é a minha função? Minha função nada mais é do que menos 2 vezes x mais 0,5 vezes x menos 1. E isso finaliza o item B. Item C, rapaziada, aí você olha, ih, rapaz, mas só tem uma raiz, como é que eu faço isso agora? Bom, gente, é a mesma coisa, só que aí o que acontece? Quando você tem uma raiz só, significa que x' e x duas linhas são iguais, nesse caso, a 1, né? Portanto, nosso f de x vai ficar assim, ó, a vezes x menos 1 vezes x menos 1.
né? Nota que os dois x' são iguais. Se você quiser colocar de uma forma mais chique, isso aqui é a vezes x menos 1 ao quadrado, certo? Bom, aí vamos a um outro ponto. O ponto novamente é o ponto 0 e 1, né? Isso implica que f de 0 é igual a 1. Esse ponto aqui, né? F de x é igual a y. Bom, e aí, novamente, quem que é f de 0? É a vezes 0 menos 1 ao quadrado. Sei que isso aqui é 1. Agora, 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 1 vezes a dá A. Portanto, quem é A é 1. Logo, a minha f de x, gente, ó, x menos 1 ao quadrado. E isso finaliza o nosso exercício.